Olá, alunos! Vamos terminar essa aula de estrutura de decisão aprendendo operadores lógicos. Nós temos três operadores lógicos que nós vamos usar na disciplina: a negação, o e o ou. Esses três operadores. Eles são intuitivos, mas a gente vai aprender certinho como que funciona. Aqui está o símbolo de cada um deles. A negação é um ponto de exclamação. O que a negação faz? E por que esse operador é lógico? Um operador lógico, ele funciona em cima de valores booleanos, verdadeiro e falso. Então, o valor booleano só tem dois valores possíveis, ou é verdadeiro ou é falso. Não tem outro valor. E em cima desse verdadeiro ou falso, nós conseguimos usar os operadores lógicos. O operador da negação, ele simplesmente inverte o valor. O que é verdadeiro vira falso, o que é falso vira verdadeiro. Só isso. Então, esse operador ele é unário, ou seja, ele só vai ter um operando. O que você passar para ele, ele inverte o valor. Só isso. Então, aqui tem um exemplo. A gente só vai usar condições booleanos dentro de ifs, para saber se entra ou não no if. Então, como que eu uso essa negação? Aqui tem o parênteses do if, e aqui dentro eu tenho uma comparação. Será que o valor é menor que zero? Não sei. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Eu pego tudo isso daqui, deixo entre parênteses. Então, o computador vai resolver primeiro o que está aqui dentro do parênteses. Vamos supor que seja verdadeiro, o valor é menor que zero. Então, isso daqui, o resultado dessa conta, vamos dizer assim, dessa comparação, é verdadeiro. E aí vem o operador negação. Então, eu coloco o ponto de exclamação. O que o ponto de exclamação vai fazer com esse verdadeiro? Vai mudar para falso. Então, no final, a condição vai ser falsa. Ou, se não, se esse valor era falso, o valor não era menor que zero, então isso daqui dá falso. A negação vai fazer inverter, vai virar verdadeiro. Então, vai entrar no if. Para isso que serve a negação, para inverter o valor. O outro operador é o e. O e a gente usa esse símbolo aqui, esse e diferente, mas tem que ser 2. Ele serve, ele precisa ter de dois operandos. Então, o de cima aqui, a negação era unário. Esses dois de baixo são binários, eles precisam de dois operandos, um operando à esquerda, um operando à direita. Como que ele funciona? O e funciona assim, de uma forma intuitiva, como se você estivesse lendo uma frase. Se A for igual a 1 e B for maior que 2, então a condição vai ser verdadeira. Entenderam para que serve o e? O e serve para quando você quer ter várias condições. Ó. Eu quero que o A seja igual a 1 e também o B seja maior que 2. Então, se eu quiser ter várias condições, eu coloco o e. Isso daqui serve para economizar linha, porque eu conseguiria fazer a mesma coisa escrevendo vários ifs. Só que em vez de escrever vários ifs, que ia gastar muitas linhas e muitas vezes ia ficar mais confuso o meu código, eu escrevo tudo em uma condição só. Tudo que eu quero que seja verdadeiro, eu quero que o A seja igual a 1, sim. Eu quero que o B seja maior que 2, sim. Eu quero que tudo isso seja verdadeiro, eu coloco um e. Se uma delas não for verdadeiro, tudo fica falso. Todo if fica falso. Então, se o A for zero, não tem importância o B ser maior que 2. Por quê? Porque eu queria que o A fosse 1 e o B maior que 2. Então, se o A for zero, tudo é falso. Diferente do ou. O ou são duas barras retas. E onde que está no teclado essa barra reta? Está antes do Z no teclado. Geralmente fica lá, antes do Z. Você segura o Shift, você vai achar essa barra reta aí antes do Z. Duas barras retas. Significa ou. Então, significa da forma que a gente lê. Olha como mudou. Eu só mudei do e para o ou e olha como que vai mudar o sentido da frase. Se A for igual a 1 ou B maior que 2, então vai ser verdadeiro. Então, é um ou outro. Pode ser que os dois sejam verdadeiros. Maravilha, vai dar tudo certo. Pode ser que só o A seja igual a 1, o B seja outra coisa.
também vai dar verdadeiro. Por quê? Porque eu só preciso de uma delas. Se o A for 1 ou o B for 2, para mim já está bom. Tudo fica verdadeiro. Vamos ver mais explicadinho todas as possibilidades. Para vocês verem todas as possibilidades, começando pelo E. Lembra que o E eu quero que tudo seja verdadeiro. Eu quero que isso e isso seja verdadeiro. Então aqui tem as 4 possibilidades, né? Se o primeiro operando e o segundo forem verdadeiros, o resultado dá verdadeiro. Se qualquer um deles for falso, ó, se esse for falso, se esse for falso, ou se os dois forem falsos, a resposta do E vai ser falso. Então vai ser tudo falso. Não posso ter nenhuma condição falsa quando eu uso o E, porque eu quero uma coisa e outra, ou seja, eu quero as duas. Aqui tem um exemplo de exercício. Leia a idade de uma pessoa. Imprima se pode ou não prestar concurso público. E aqui tem a condição. Para prestar, a pessoa deve ter no mínimo 18 e no máximo 69 anos. Então eu deixei até em vermelhinho aqui, ó. Tem que ter no mínimo 18 e no máximo 69. Ou seja, tem que estar entre 18 e 69, inclusive, né? Como que eu resolvo esse exercício? Tem aqui, ó. Todo exercício que a gente resolver com o E também tem como resolver com o OU. Só que sempre vai ter o jeito mais agradável de usar. Tem hora que é mais agradável usar o OU, tem hora que é mais agradável usar o E, porque faz mais sentido. Mas, na verdade, a gente pode sempre resolver o exercício com qualquer um dos dois. Então, nesse caso, faz mais sentido eu resolver com o E. Então, tenho minha variável idade, pedir para o usuário imprimir a idade, aí o usuário vai digitar, vou guardar na variável idade. Então, lembra, tem que estar entre 18 e 69, inclusive o 69. Não pode ser 17, não pode ser 70. Então, aqui tem o meu if. Se a idade for maior ou igual a 18, ok, né? E, ou seja, também, idade for menor que 70, poderia ser menor ou igual a 69, tanto faz, dá na mesma, idade menor que 70. Então, se for verdadeiro e esse verdadeiro, quando tem um E, as duas têm que ser verdadeiras. Aí ele vai entrar e vai falar, pode prestar concurso público. Se uma das duas for falsa, o resultado desse E, desse operador, se um dos dois lados for falso, o resultado de tudo isso daqui é falso. E aí, ou seja, se ele tiver 17, a primeira condição é falsa. Mas a segunda dá certo, né? Porque 17 é menor que 70. Mas como eu usei o E, eu quero as duas. Então, ele vai cair no else. Não pode prestar concurso público. Mesma coisa, vamos supor que a pessoa tenha 70 anos. A primeira condição vai dar certo, porque 70 é maior ou igual a 18. Mas a segunda vai dar errado. 70 não é menor que 70. E eu, como tem o E, eu quero que as duas sejam verdadeiras. Agora vamos ver o OU. O OU é uma coisa ou outra. Ou seja, eu vou me satisfazer com qualquer uma delas. Eu só preciso de uma delas. Eu não preciso de todas. Então, só pode dar errado se eu não conseguir nada, se todas as condições forem falsas. Então, aqui tem a tabelinha. Essa tabela chama tabela verdade do operador OU. Então, se tudo for verdadeiro, maravilha, eu só precisava de um. Se um deles for verdadeiro, ó, e o outro falso, não tem problema. O resultado do OU vai ser verdadeiro. Agora, se todas as condições forem falsas, aí o resultado vai ser falso. Ele não vai entrar no if. Então, eu só preciso de uma. É uma ou outra que eu quero. Se eu conseguir as duas, eu estou no lucro. Aqui tem um exemplo. Leia a nota de 2 alunos. Imprima uma mensagem se pelo menos um aluno teve nota maior ou igual a 6. Então, para mim, eu só preciso que um aluno tenha nota maior ou igual a 6. Se os dois tiver, maravilha. Mas eu só preciso de um. Se nenhum deles tiver, aí eu não vou imprimir nada na tela. Então, aqui está float, nota 1 e 2, né, porque a nota pode ser número decimal.
pedi para o usuário digitar a nota 1, guardei na variável, ó, porcentagem F que é float, pedi a nota 2, guardei na variável nota 2. E aqui tem meu if. Eu só vou imprimir se pelo menos um deles tiver nota maior ou igual a 6. Então, se nota 1 for maior ou igual a 6 ou nota 2 for maior ou igual a 6, eu imprimo na tela, pelo menos um teve nota azul. Olha que maravilha, pelo menos um aluno passou, né? Isso daí é sempre uma boa notícia. Então, se o primeiro aluno tira 7 e o segundo tira 0, 7 é maior ou igual a 6. 0 não é maior ou igual a 6. Esse daqui vai dar falso. Só que como eu tive uma condição verdadeira, o ou, ele entra. Eu não preciso da outra. Ou senão, se a nota 2 for 7 a primeira for 0, também vai entrar nesse if aqui. Agora, se os dois tirarem 0, então nenhum nem outro tirou a nota que precisava. Então, ele não imprime nada. Acaba o programa. Porque não tem else aqui, então não coloquei para imprimir mais nada. Acaba o programa. Então, esse daqui foi o exemplo com o ou. Então, agora vocês já viram os operadores, a negação, o e e o ou. A negação, a gente quase nunca vai usar. Vai ser mais difícil nas nossas aulas aqui. O e e o ou, a gente vai usar bastante. Então, porque o e e o ou é bastante utilizado. Inclusive, você pode colocar mais condições. Não precisa ser só duas. Porque você pode fazer o seguinte, ó. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu posso fazer muitas condições assim, ó. Se 1 for menor que 2 e 2 for menor que 3, tudo isso dentro de um parênteses. Significa que o computador vai fazer primeiro isso. Aí eu posso colocar um ou aqui. E posso colocar também, ó, 3 menor que 4 e, ou poderia ter colocado ou, 1 maior que 5. E aí aqui imprime alguma coisa na tela. Oi. Então eu posso ficar misturando um monte de e ou quantos eu quiser. E é sempre bom usar o parênteses para forçar o computador a fazer primeiro aquilo que você quer, né? Então nesse caso eu tenho um ou. Então ou essa tem que ser verdadeiro para entrar aqui. Só que ele não vai fazer esse ou de cara. Ele vai fazer primeiro o que está aqui no parênteses. Aí o resultado disso, aí depois esse parênteses, aí o resultado disso, aí sim que ele vai fazer o ou. Então, por exemplo, 1 é menor que 2? É. E 2 é menor que 3? É. Então, todo esse parênteses deu verdadeiro. A gente nem precisaria olhar o segundo parênteses. Por quê? Porque verdadeiro ou qualquer outra coisa já dá verdadeiro, porque eu só preciso de um no ou. Então, aí ele já imprimiria oi. Eu poderia até escrever aqui algo que fosse completamente falso. Ó. 1 é maior que 100. Isso é falso. Mas como a primeira, ó, vai dar verdadeiro, vai imprimir o oi na tela. Ó. Imprimiu o oi aqui na tela. Então, eu posso misturar tudo isso. E treinem aí. Tem bastante exercício na lista de exercícios para vocês treinarem e ou. Até mais.